Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Sejam bem-vindos ao quarto dia do nosso simpósio. Com muita alegria, estamos reunidos nesta noite dentro das comemorações dos 10 anos da instalação da nossa comunidade paroquial. Hoje temos a grata satisfação de receber o nosso bispo diocesano, Dom Luiz, que vem com muita alegria, ele que tem no coração um grande amor por Nossa Senhora, partilhar conosco acerca do quarto milagre atribuído a Nossa Senhora. Queremos reconhecer que a Virgem Maria é aquela que intercede pela nossa libertação, a libertação de todos os males que afligem a vida humana. Para bem viver esta noite, vamos juntos rezar pedindo ao Espírito Santo de Deus e à Virgem Maria que interceda por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei apreciarmos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A Nossa Senhora, nossa padroeira, recorremos, rezando juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar. Podemos com muita alegria, Dom Luiz, o Senhor, seja bem-vindo mais uma vez à nossa paróquia. É uma imensa alegria recebê-lo hoje para participar conosco deste simpósio. Convido o senhor, pode ocupar, por favor, a mesa. Passo a leitura do quarto milagre, hoje o milagre do escravo Zacarias. A devoção a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, está profundamente ligada ao povo simples e sofrido, especialmente aos pobres, aos excluídos e aos que enfrentam injustiças. Entre os milagres mais comoventes atribuídos à sua intercessão está o de Zacarias, um escravizado que teve sua liberdade simbolicamente restaurada de forma milagrosa diante da imagem da Virgem. Segundo a tradição, Zacarias, que era escravo, depois de capturado, voltava acorrentado com o seu feitor para a fazenda de onde fugiu. Ao passar perto da capela onde estava a imagem de Nossa Senhora Aparecida, o Senhor permitiu que Zacarias parasse um instante para rezar. Mesmo acorrentado, o homem se ajoelhou com fé diante da imagem da Mãe de Jesus, suplicando por sua liberdade. Foi então que algo extraordinário aconteceu. As correntes que prendiam seus pulsos simplesmente se soltaram, sem que ninguém as tocasse. Diante do espanto de todos, inclusive do seu Senhor, Zacarias se levantou com as mãos livres, olhando com gratidão para a imagem da Virgem Maria. Esse episódio rapidamente se espalhou entre o povo, tornando-se um símbolo poderoso da ação libertadora de Deus por meio da intercessão de Nossa Senhora. O milagre de Zacarias não foi apenas a quebra literal das correntes,
mas a revelação de que Deus está ao lado dos oprimidos, dos pobres, dos que clamam por justiça. Esse milagre tem grande valor espiritual e social. Em um tempo em que a escravidão era legalizada e oprimia milhões de pessoas, Nossa Senhora Aparecida se mostrou solidária com os que sofrem, lembrando ao povo que a dignidade de cada ser humano é sagrada e que Deus não se cala diante da injustiça. O milagre de Zacarias se tornou, ao longo dos séculos, um sinal da preferência de Deus pelos pequenos e fortaleceu ainda mais a devoção popular à Virgem Aparecida. Peço mais uma vez que, por favor, mantenham o celular de modo silencioso, desligado, para não atrapalhar a conferência. E agora passo a palavra para o Luiz, que fará a leitura do Evangelho, na sequência a sua conferência. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus e os discípulos desembarcaram na região dos Gerasenos, que está diante da Galileia. Ao descer a terra, um homem da cidade foi ao encontro de Jesus. Ele era possuído por demônios e há muito tempo não se vestia nem morava em casa, mas nos túmulos. Vendo Jesus, o homem começou a gritar, caiu aos pés dele e falou com voz forte: Que há entre mim e ti, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te peço, não me atormentes. O homem falou assim porque Jesus tinha mandado que o espírito mau saísse dele. De fato, muitas vezes o espírito tinha tomado posse dele. Para protegê-lo, o prendiam com correntes e algemas. Ele, porém, arrebentava as correntes e o demônio o levava para lugares desertos. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Meu nome é Legião, pois muitos demônios tinham entrado nele. Os demônios pediam que Jesus não os mandasse para o abismo. Havia aí perto uma numerosa manada de porcos pastando na montanha. Os demônios pediram a Jesus que o deixasse entrar nos porcos. Jesus deixou. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. E a manada tirou-se monte abaixo para dentro do lago, onde se afogou. Vendo o que havia acontecido, os homens que cuidavam dos porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Foram até Jesus e encontraram um homem de quem os demônios tinham saído, sentado aos pés de Jesus. Estava vestido e no seu perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato anunciaram a eles como o endemoniado tinha sido salvo. E todo o povo da região dos Gerasenos pediu que Jesus fosse embora, para longe deles, porque estavam tomados de grande medo. Jesus entrou na barca e foi embora. O homem de quem os demônios tinham saído pedia para ficar com Jesus. Mas Jesus o despediu, dizendo: Volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. E ele foi embora, proclamando pela cidade inteira tudo que Jesus havia feito em seu favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Então, quero, em primeiro lugar, agradecer minha gratidão ao Padre Luiz Paulo pelo convite, gratidão a essa paróquia, Nossa Senhora Aparecida. Que bom estar aqui com vocês e também parabenizar pela feliz iniciativa de ter um simpósio mariano nesse mês vocacional, nessa semana entre o Ministério Ordenado e também o Dia dos Pais, a vocação ao matrimônio e à família, em preparação aos 10 anos de criação dessa paróquia, né? Gostei muito do tema e dessa iniciativa do Padre Luiz Paulo e da equipe toda de relacionar o milagre de Nossa Senhora Aparecida com um texto bíblico. É isso, né? Então, aqui nós olhamos para a intercessão da mãe, como foi dito, e para o Filho, o Salvador, o Filho do Deus vivo que vem para nos libertar de toda escravidão, das correntes, das algemas. Então, é uma relação muito bonita essa, e muito inspirada. Parabéns. Bom, vamos começar aqui, né, falando um pouco da escravidão. Vejam, o escravo tinha nome, Zacarias. É bonito isso. Esse endemoniado não tem nome. E era um pagão. E Jesus está no território de pagãos. Então, como Jesus, ele tinha clareza de que ele veio para libertar a todos, para salvar a todos. Por isso ele foi no território de pagãos. Essa é a primeira mensagem, né? Jesus não quer ninguém vivendo na escravidão, seja quem for. Somos todos filhos do Filho Jesus. Então, Nossa Senhora intercede por esse escravo, Jesus liberta o pagão. Vejam quanta riqueza no texto, né? Só que o pagão não tem nome porque ele estava possuído por uma legião, por muitos demônios. Isso tudo fere a dignidade da pessoa. Por isso a pessoa nem nome tem. Sofria tanto que estava lá mesmo no fundo do poço. Aqui o texto mostra, né? Então a questão de não dar nome é para mostrar que a força do mal era tão forte naquele homem que ele não tinha nenhuma identidade. Vejam como a escravidão, né? Ela rouba até a identidade da pessoa, fere a dignidade e tudo mais. Também uma outra relação, Zacarias teve a iniciativa de ir até a mãe. Até tem um padre redentorista que diz assim: como se o escravo estivesse dizendo, ela tem a minha cor, certamente vai me ajudar, pensou ele. Então vejam que esse homem, que tem nome, mas estava escravizado, acorrentado, ele recorre a Nossa Senhora Aparecida. Ele vai até a mãe, e aí as correntes se soltam, né? E esse milagre aí, lógico, impactou o Senhor, e depois ele ganhou a liberdade. Mas antes da liberdade da escravidão, ele foi liberto por intercessão de Nossa Senhora da escravidão, não só, né, da condição em que ele estava como escravo, mas Jesus, o Filho de Maria, ele veio para nos libertar de todas as outras formas de escravidão, né? Então aqui Zacarias vai ao encontro de Nossa Senhora. E aqui também no texto bíblico de hoje, vejam, esse homem possuído, ele vai ao encontro de Jesus. É interessante isso, né?
Então, nesse sentido, a gente só vai se libertar se formos ao encontro de Jesus. E Maria é aquela que nos leva ao seu Filho. Tanto é que ela diz: faça tudo que meu Filho disser. Então toda libertação passa por esse movimento de ir ao encontro de Jesus. É lógico, o escravo, com a mediação de Nossa Senhora, com a intercessão de Nossa Senhora, nós chegamos a Jesus e pedimos também as graças que necessitamos. Depois, uma outra questão interessante, veja. Ao descer a terra, um homem da cidade foi ao encontro de Jesus. Ele era possuído por demônios e há muito tempo não se vestia nem morava em casa, mas nos túmulos. Vendo Jesus, o homem começou a gritar. Caiu aos pés dele e falou com voz forte: que há entre mim e ti, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te peço, não me atormentes. O homem falou assim porque Jesus tinha mandado que o espírito mau saísse dele. Então Jesus, ao ver aquele homem indo em direção a ele, já imediatamente, segundo o texto aqui, já fez um exorcismo, pediu para o demônio sair. Então vejam a sensibilidade de Jesus. Ele viu que aquele homem estava aprisionado. Aí o demônio diz, não me atormentes. Eu fiquei pensando, o demônio não quer ser atormentado, mas quer atormentar os outros. Não é interessante isso, O mal não quer ser expulso, o mal não quer ser eliminado, mas o mal insiste em causar danos às pessoas. É isso, Então Jesus vem para libertar, para expulsar o mal, é interessante isso, para atormentar. E nós costumamos dizer, isso diz a igreja, que Jesus venceu o mal, mas não eliminou o mal. O mal ainda está presente no mundo, mas com Cristo nós também podemos vencer e nos libertar de tudo aquilo que nos escraviza. Porque Jesus, ao vencer o mal, Ele nos dá também essa certeza de que também podemos vencer nele, com Ele, a partir dele, sozinhos não. Então, é interessante esse movimento. E o demônio aqui, ele sabe quem é Jesus. Ele faz uma profissão de fé mesmo. O que há entre mim e ti, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Então ele reconhece a divindade de Jesus. Existe uma grande diferença entre Jesus e o demônio, lógico. O demônio vem para escravizar e Jesus vem para libertar. Essa é a grande diferença. O mal escraviza, Jesus liberta. Então, essa é a grande diferença. Mas fiquem com essa imagem. Como é bonito ver Jesus transitando em lugares pagãos. Como é bonito Jesus, como missionário do Pai, ao encontro das pessoas que sofrem, independentemente da nação, da cor, da raça. O escravo era negro, endemoniado, não tinha nem nome. Pensamos em Mateus, na conversão de Mateus. Jesus entrou numa coletoria de impostos, que era um lugar impuro. Então aqui a gente tira uma mensagem para nós também, como igreja, É papel da igreja ser luz para os povos. E nós temos essa missão de levar Jesus, levar essa luz para esses lugares.
Jesus libertou esse homem. E esse homem ficou tão feliz que queria ficar com Jesus. Mas Jesus sabiamente falou: não, é melhor que você volte para casa. Olha que bom. Devolveu a dignidade. Volte para a sua casa. Jesus disse isso a ele, né? Volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Nossa Senhora cantou: o Senhor fez em mim maravilhas. Conte tudo o que Deus fez por você. E ele foi embora proclamando pela cidade inteira tudo o que Jesus havia feito em seu favor. E vejam a força do demônio. No caso do escravo, foi Deus que rompeu as correntes, por intercessão de Nossa Senhora, o milagre de Nossa Senhora. Foi Deus que quebrou as correntes daquele escravo. Aqui, as pessoas acorrentavam esse homem para ele não se machucar, mas era o próprio demônio, a força do demônio, que também quebrava as correntes para que ele pudesse fazer o mal, né? Então o demônio quebra as correntes para prejudicar. Vejam isso aqui. Porque ele se feria, ele se queimava, ele prejudicava os outros, ele andava nu. O demônio quebra as correntes para prejudicar. Deus quebra as correntes por amor, né? Para nos salvar, para nos libertar. Mas também a gente tem que entender que esse texto aqui, teríamos que ir lá, né, no Êxodo, capítulo 3, Deus conversando com Moisés, ele diz: eu ouvi o grito do meu povo e eu desci para libertar. Então, desde lá no Antigo Testamento, nós temos a imagem de Deus que quer libertar os seus filhos de toda forma de escravidão. Naquele contexto era a escravidão do Egito. Depois, se olharmos também a missão de Jesus, nós estamos aqui, nós lemos o capítulo 8, mas no capítulo 4, Jesus, na sinagoga, a partir de Isaías, ele diz qual é a sua missão: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar a boa notícia aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos. Então vejam, esse foi o papel de Moisés lá no Êxodo. Agora é Jesus que vem, enviado pelo Pai, para nos libertar do pecado, da morte, de toda forma de escravidão. Então Jesus já tinha anunciado qual era a missão dele: nos libertar do mal. E qual é a missão da igreja? Também dar continuidade à missão de Jesus. Então tudo que fazemos como igreja, que vem, né, Nossa Senhora Aparecida, nossa mãezinha, nossa padroeira, tudo que fazemos como igreja, que ajuda na promoção humana, no crescimento humano, é uma forma de libertação. Estamos também imitando Jesus, imitando Nossa Senhora, porque Nossa Senhora também se entristece vendo os seus filhos na escravidão. Tanto é que ela libertou o escravo. Nenhuma mãe, se ela é mãe de todos, se ela é mãe da igreja, porque foi Jesus que deu Maria como nossa mãe. Então nenhuma mãe se alegra como filho, em situação de dependência, de vulnerabilidade, de sofrimento, de escravidão. Então, se queremos alegrar a mãe, vamos imitar o filho e nos colocar a serviço da vida. Serviço da libertação. E hoje são tantas as correntes. Se olharmos para Pedro foi libertado da prisão.
Estava lá no presídio de segurança máxima e o texto mostra, não vou ler por causa do tempo, que as correntes também se soltaram, se quebraram. E Paulo e Silas, mesma coisa. As correntes, as algemas também se quebraram. Esse é o nosso Deus, né? Ele quer nos libertar. E São Paulo diz, é para a liberdade que Jesus nos libertou. Ele deu a vida para que nele tenhamos a vida. E a vida em abundância, com qualidade, com dignidade, com respeito, com liberdade autêntica. E quando a gente fala em liberdade, vários textos bíblicos aqui, tem alguns, mostram justamente isso, né? Deus quer nos libertar das correntes, das algemas. E repito a frase de Paulo, para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas o que vem a ser a liberdade? Aqui eu preciso de Santo Agostinho, né? Nosso Papa é agostiniano, né? Santo Agostinho faz uma distinção entre liberdade e livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Todos nós temos capacidade de fazer escolhas. Capacidade de fazer escolhas. Eu faço, não faço. Vocês escolheram vir aqui, usar o livre-arbítrio. Mas Santo Agostinho faz uma distinção porque livre-arbítrio todos nós temos. Podemos fazer a escolha para o mal também. Podemos fazer a escolha, uma escolha acertada, uma escolha errada, pecado. Mas Santo Agostinho diz, só é totalmente livre quem usa o livre-arbítrio para o bem. Quando a gente escolhe sempre o bem. Então, em outras palavras, ninguém é totalmente livre, porque nós carregamos a condição humana, a nossa fragilidade. Nem sempre usamos o nosso livre-arbítrio para o bem. Isso quer dizer que também somos escravos. Talvez sem correntes, sem algemas. Se a gente toma consciência disso, isso nos ajuda no processo de conversão, de crescimento espiritual humano, né? Então, não existe só liberdade de livre. Em teologia a gente fala em liberdade para, nós somos livres para amar, somos livres para fazer o bem. Porque o que hoje as pessoas chamam de liberdade é só essa liberdade de fazer o que quer, sem limite, sem responsabilidade. Então, esse tema da liberdade hoje não é o nosso tema de hoje, mas já que a gente está falando de corrente de escravidão, nós temos que falar do oposto, que é a liberdade. Então, liberdade de ir e ver, todos nós temos, mas é liberdade para, liberdade para amar, para seguir Jesus, para estender a mão, para ajudar os outros a sair de uma situação de escravidão. Essa é a liberdade autêntica. Então, liberdade é usar bem o livre-arbítrio, escolher sempre o bem. Não é fácil, né? Não é fácil. Liberdade é, sim, para amar, para servir. Né? Depois, vejam, continuando aqui, né? Jesus também veio para que todos tenham vida em abundância, que é a vida eterna. Estamos no ano santo, peregrinos da esperança. E a esperança maior é a vida eterna, estarmos na casa do Pai. Mas também Jesus quer que tenhamos vida com qualidade, com dignidade aqui, já nessa terra. Né? É importante. Por isso nós estamos tratando esse tema de escravos Zacarias, de Nossa Senhora, de Jesus Cristo. Porque tem muita gente vivendo na escravidão. Pensamos na escravidão do pecado, na escravidão da morte. Jesus nos libertou da morte.
com a sua ressurreição. Jesus nos ensinou a vencer o mal com o bem, né? A nossa fortaleza vem de Deus, a nossa resiliência vem de Deus. Mas pensemos hoje, enquanto preparava, né? Pensemos na escravidão. Hoje estão falando muito na escravidão das telas, na escravidão dos jogos. Pessoas estão se endividando, emprestando até PJ, porque acham que vão ganhar dinheiro fácil. É uma contradição. Ah, o Brasil não tem cassino. Para que disseram cassino? Todo mundo tem esse negocinho aqui que joga onde quer, como quer, que se endivida. Né? Então, a escravidão do jogo, do vício, do álcool, do sexo, da tela, tantas outras formas de escravidão. Quer dizer, quando a gente se deixa levar pelo mal também, pelo ódio, pela violência, também somos escravos. Aí eu estou recordando Santo Agostinho. Enquanto não formos capazes de orientar o nosso livre-arbítrio para o bem, a gente tem que ter a humildade de dizer: eu sou escravo ainda tem muita coisa para melhorar. E pedir para Jesus, por intenção de Nossa Senhora, que Ele nos liberte de todos os vícios, males, pecados, né? O ódio, o desrespeito, o preconceito, enfim. Né? Essa libertação do escravo é muito simbólica, é emblemática. E, sobretudo no tempo de escravidão, né? E hoje nós temos novas formas de escravidão. Novas formas. Então a missão ainda continua. Tem quanto tempo ainda? Tem mais 10 minutos, né? Isso. Depois vejam, né? Aquele homem acorrentado. Nós já vimos hoje algumas cenas de pais desesperados. Vocês se lembram disso? Nada justifica. Mas imagine o desespero de uma mãe que tem que acorrentar um filho para que ele não saia para usar crack, para ir para a cracolândia. Vocês viram cenas dessas? Geralmente a gente condena a mãe, né? Mas é o desespero. Né? Quem se vê na impotência, né? Porque não quer que o seu filho se machuque. Vejam, o demônio tirava as correntes desse endemoniado, o próprio demônio soltava as correntes das algemas para que ele fosse, né? Para que ele se machucasse, não era para libertar, como eu já disse, né? Então, nesse sentido, nós temos que pensar, né, em tanto sofrimento humano, que as pessoas também não sabem como lidar com aquela dor e acabam apelando, né, para a algema ou para a corrente. Não é isso. O que liberta é o amor, mas também nós precisamos ter um olhar sensível para essas pessoas antes de julgar, né? É fácil julgar. Do ponto de vista penal, lógico, é inadmissível. Mas o que podemos fazer para tirar a pessoa da dependência aqui? De repente uma mãe se sente lá, impotente. Então vejam, Jesus quebra as correntes para que a gente tenha vida. O demônio quebra as correntes para prejudicar ainda mais. E aí a gente pode dizer que essas correntes, na verdade, todos nós precisamos de balizas. Não dá para ter uma vida, uma liberdade absoluta. Alguns querem uma liberdade absoluta de fazer o que querem, mas a gente sempre, na teologia moral, usa o binômio liberdade e responsabilidade. Eu só sou livre se eu sou capaz de responder por aquilo que eu fiz.
não respondo para aquilo que eu fiz. Também não posso falar de liberdade, mas é um binômio, liberdade e responsabilidade. Quantas vezes falava isso para os meus alunos, fui reitor de seminário, olha, a regra aqui é liberdade com responsabilidade. Se você não usar bem a sua liberdade, responda por ela. Simples assim. Né? Porque senão a gente cai naquela ideia de que tudo é permitido. São Paulo diz, tudo é permitido, mas nem tudo não é. Ou seja, às vezes não precisamos de algemas e nem de correntes, mas nós precisamos saber que nós temos uma margem muito grande de liberdade. Porém, existem balizas que eu não posso ultrapassar. Se eu ultrapassar, eu estou ferindo. Aí é complicado. Mas tem pessoas que querem uma liberdade sem nenhum limite. Sabe quem foi essa pessoa? Adão e Eva, que é um sujeito produtivo. Eu sempre uso essa fala que eu estou fazendo aqui na vigília pascal. O pecado é todo mundo. Vocês viram? Começa lá já esse desejo de liberdade absoluta. Não existe. Liberdade absoluta é anarquia, qualquer outra coisa, né? Então vamos chamar de liberdade que não é. Né? Então, nós estamos falando aqui da libertação de um escravo, da libertação de um demoniado. Então, Adão e Eva, vamos pegar o caso deles. Jesus criou, colocou-os no paraíso e só pôs um limite. Não foi um limite? Qual era? Não comer do fruto da árvore do bem e do mal. Olha aqui como começa esse desejo de liberdade absoluta. Deus liberou tudo, pôs um limite, e o ser humano, representado por Adão e Eva, não é capaz de respeitar o único limite. Vejam como Deus nos criou para a liberdade, mesmo sabendo que poderíamos nos voltar contra ele. Foi o que aconteceu. Ele criou o ser humano com livre-arbítrio, mas o mesmo ser humano que ele criou se voltou contra ele, voltou as costas para Deus e foi desobediente. O pecado é todo mundo. Então veja essa tendência de querer uma liberdade absoluta, sem responsabilidade, está desde a origem. Vocês são pais, quando vocês colocam um limite de tela, de horário, de tempo, não, isso é opressão, isso é. Quer dizer, as pessoas não querem mais limite. Ou não querem responder, tanto é que quando é bonito isso, Jesus vai ao encontro do endemoniado, o escravo vai ao encontro de Nossa Senhora, mas Deus, mesmo sendo traído, negado, ele vai ao encontro de Adão e Eva e questiona o que aconteceu. E aí o que acontece? Eva põe a culpa na serpente, Adão põe a culpa em Eva. Estão entendendo a questão aqui? Ninguém assume. Está na Bíblia. Essa é a condição humana. Na hora de assumir, não foi assim, não foi a mulher, né? Ah, foi meu marido. E assim vai. Isso acontece nas relações familiares. Não acontece isso? É o que a gente chama hoje de vitimismo. É mais fácil você assumir uma posição de vítima do que de ser senhor da sua história. Né? Então, são temas muito interessantes. Até já escrevi há muito tempo atrás, eu falava sobre isso, o vitimismo é uma maneira de escapar, né, da responsabilidade. Às vezes o filho fala, eu sou vítima do meu pai, eu sou vítima da minha mãe, eu sou vítima da sociedade. Todo mundo é vítima de tudo. Mas quem que responde por alguma coisa, pelo amor de Deus? Nós vamos passar a vida toda como vítimas.
E aí nós não vamos ser livres. E a vida passa. Bom, se você é vítima, sofreu um trauma, uma ferida, que tal? Vamos procurar ajuda, vamos até Nossa Senhora, como fez o escravo, vamos até Jesus, como fez o endemoniado, vamos procurar ajuda profissional, vamos sair disso para que a gente tenha liberdade. Quando Jesus fala para Lázaro, sai, vem para fora. Tão bonita essa expressão, né? Às vezes as pessoas ficam no túmulo da vítima e não saem da liberdade dos filhos de Deus. Então eu trago essa mensagem da liberdade, que é um tema que eu gosto também, que eu estou falando da liberdade cristã, antropológica. Tem outros modelos de liberdade aí, fazer o que quer, como quer. Uma liberdade absoluta não existe. Ou a nossa liberdade tem balizas, ou a gente vai caminhar para a barbárie. Isso na família, na vida matrimonial, não sei. Ou a gente tem algumas referências. Quais são as balizas? Não são correntes, aqui que eu quero chegar. As balizas que Deus coloca são referências, como até que eu posso ir, daqui eu não posso passar. Né? Então, Jesus quer que sejamos livres. É por essa liberdade que a gente tem que lutar. Né? Começar por nós. Começar por nós. Não existe liberdade absoluta sem limites. E toda liberdade ela tem que ter responsabilidade. Esse homem endemoniado foi a Jesus, ele queria, ele não tinha mais a quem recorrer. Imaginem se Jesus não fosse para aquele lado lá, no território dos pagãos. Tanto é que Jesus mesmo, depois de fazer o bem, foi convidado a se retirar. Por quê? Porque as pessoas preferem. Nós estamos acompanhando a primeira leitura da missa, as pessoas preferem a escravidão. Ah, mas lá na escravidão nós tínhamos carne, lá na escravidão nós tínhamos água, lá nós tínhamos não sei o quê, e murmurando contra Moisés, murmurando contra Deus. Não existe liberdade sem passar pelo deserto. Estão entendendo? As pessoas querem que Deus tire, querem as algemas, tire as correntes, mas ninguém quer atravessar o deserto. Nós estamos acompanhando as leituras. Moisés tem muita paciência, né? Do povo. E falando, bom, lá pelo menos a gente tinha. Ou seja, estavam dizendo, era melhor ficar como escravo do que ser livre. Gente, ser livre é custoso, viu? Ser livre é um dom. É custoso. Não tem liberdade sem conquista. Né? E a gente vai se tornando livre no amadurecimento, livre em relação às coisas. Vejam aquele homem no domingo do Evangelho. Era tão escravo do medo que quando ele começou a pensar em si, já foi tarde. Nem nele, ele não pensava nem nele. Porque da ideia que ele pensava nele, não, ele só pensava em acumular. E aí passou a vida toda acumulando. Na hora que ele começou a pensar, agora eu não posso viajar, né? E lá no simpósio de Mariologia, quem sabe, né? Foi tarde. Né? Então era um escravo também. Escravo. Então, gente, que Nossa Senhora nos ajude, né? Nesse processo. Jesus estende a mão, ele nos coloca em pé, ele diz palavras bem para fora. E depois ainda diz, desatem ele, tirem as faixas. Olha, esse é o nosso Deus. Não quer ninguém atado, fechado, né? Escravizado. Ele quer que vivamos. Então, pensemos um pouco, já estou comigo nessa nossa liberdade hoje, e o que podemos fazer como filhos de Nossa Senhora, né? Como seguidores de Jesus, o que podemos fazer para ajudar as pessoas a se libertarem de tantos vícios hoje. Vejam as questões emocionais, afetivas, né? A questão da saúde mental, que muita gente é dependente de remédio, de tantas coisas. Não
Estamos de olho, né? Mas tem muita gente também sofrendo, sem saber o que fazer para lidar com isso. Uma mãe desesperada que não quer o filho na faculdade do que ela faz, né? Enfim, vamos pedir a Nossa Senhora, pedir a Jesus que Ele também nos liberte, né? Todos nós precisamos de libertação. O mundo todo precisa de libertação. Todos nós. Então, não é só olhar para o escravo, mas essa atitude desse homem que vai até Jesus é muito bonita. Só Ele pode nos libertar. E a atitude do escravo que vai até Nossa Senhora, veja, é um movimento de ir. Enquanto a gente ficar fechado em nós, sem esse movimento de saída, não vai ter liberdade. Quando a gente ficar fechado no nosso esquema, né? Não vai ter. E não vamos nos iludir com essa liberdade aqui que o próprio demônio deu ao homem, tirou ele das correntes. Para quê? Para que ele se ferisse ainda mais, né? Para que ele fosse exposto ao menino. Não é essa liberdade. Então aqui termino cantando com Nossa Senhora. Demonstrou o poder de seu braço, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. Né? A liberdade também passa pela humildade e pela certeza de que sem Ele nada podemos fazer, nada podemos mudar. Né? Então, com Jesus, a partir dele, com Ele, peçamos a liberdade para nós. Vamos atormentar o mal. Essa é a missão nossa. Porque veio aqui para nos atormentar. O papel do cristão é lutar contra o mal, é atormentar o mal e é vencer o mal como bem. Atenção. Esse é o ensinamento de Cristo. Vencer o mal como bem. É assim que a gente atormenta o mal, fazendo bem. Porque o mal, na linguagem filosófica, é a ausência de um bem devido, quando eu deixo de fazer o bem no Congresso. É simples assim, né? Vencer o mal com o bem. Então quero agradecer a paciência de vocês, né? E pedir que todos esses que podem, como esse homem foi libertado, a gente possa sair e proclamar as maravilhas de Deus. Ele saiu e proclamou as maravilhas que Deus realizou na vida dele. E nós, com Maria, podemos proclamar: o Senhor fez em nós maravilhas e santo é o seu nome. Repita comigo: o Senhor fez em nós maravilhas e santo é o seu nome. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Proclamar as maravilhas de Deus em nós, por meio de nós, por meio da nossa missão. Bom, terminei. Tem ainda 12 minutos. Obrigado, Virgem, pela paciência. Agradecemos ao Cristo pela conferência. Quero aqui saudar o Anular, que está aqui presente também. Muito obrigado pela presença. E agora, então, nós abrimos o espaço para as perguntas. Então, basta levantar a mão e o João leva o microfone e você terá a possibilidade de fazer a pergunta. Boa noite, Luiz. Eu queria saber, você disse nesse simpósio de recorrermos à Maria para chegar a Jesus. E nós, as mulheres, estamos manchados pelo pecado de Adão e Eva, o primeiro pecado, e manchados também pelos pecados que cometemos no dia a dia, tanto veniais quanto mortais. Então, o que eu gostaria de perguntar para você: nós somos dignos de recorrer diretamente a Jesus, ou não temos esse direito? Temos que realmente recorrer primeiro a Maria por estarmos no pecado? Maria é a única criatura humana preservada do pecado. A única criatura humana.
Tiago foi até Maria. Eu acho que ele responde. Os dois caminhos têm o mesmo objetivo, é resgatar essa capacidade que nós podemos ser melhores, não obstante as nossas fragilidades, as nossas tendências, inclinações para o mal. Boa noite, Luiz. Se puder ficar em pé, isso aí, obrigado. Bom, Luiz, o senhor perguntou na questão do endemoniado, que ele era um pagão. Ele foi liberto por Cristo. Provavelmente se tornou um seguidor de Cristo. Sim. Fazendo um caminho inverso, nós, como cristãos, conhecemos a Cristo, trabalhamos na igreja, na comunidade. Qual o perigo de se tornarmos pagãos? Isso pode acontecer? Obrigado. É uma boa questão, né? Porque hoje fala-se muito dos batizados que vivem como pagãos. Já se fala, né? Então isso também pode acontecer, né? A pessoa se afasta. Isso acontece quando a gente perde a referência, né? Eu falei das famílias, das referências. A gente perde a referência. Jesus é a cabeça da igreja. E se a gente perde a referência, a gente se torna pagão. Aí nos consideramos cristãos, né? Mas acabamos vivendo como pagãos, né? Não como aqueles que têm uma opção por Jesus. A nossa opção primeira, fundamental, libertadora é por Jesus Cristo. Ele é a cabeça. Se a gente perde isso, a gente pode se dizer católico, cristão, mas estamos sem músculo. É o que o senhor falou. Aí, se a gente se tornar pagão, nós precisamos ser novamente alcançados por quem? Por Jesus. A igreja fala muito nisso, no ponto, né? Quer dizer, a sociedade hoje está paganizada, está onde? Então, essa mesma sociedade tem que fazer como esse homem pagão fez ir até Jesus. Que ele já veio até nós, como nós que nos afastamos dele. Ele já está ali nos aguardando, né? Então a gente tem que ter esse movimento. Eu acho que a grande crise hoje, que o senhor colocou, a crise nossa, é uma crise mística mesmo. Eu sempre falava isso, né? Não é a crise só de valores. Se a gente perde a referência, se a gente perde Jesus como cabeça de referência, né? Aí as outras coisas acontecem como consequência. Então, esse risco acontece, já está presente aí na sociedade. Cristãos que vivem como pagãos e pagãos que vivem como cristãos, né? Que alguns teólogos falam de cristãos anônimos, pessoas que não professam a fé, mas vivem os valores cristãos. É interessante isso. E muitas vezes nós que professamos a fé, nem sempre vivemos. E pessoas que sempre devem ser pessoas. Eu me questiono se eu me consagrei. Eu sou bispo, não por ser cristão, mas às vezes tem pessoas que nem professam a fé e que, do ponto de vista humano, estão muito além desse modo que nos fala, né? Não depende ali, né? É porque a semente de Jesus, a semente do amor, está lançada em todos, mesmo numa sociedade pagã, mesmo onde a gente pensa que não vai ter nada, ali você encontra a semente do verbo, que é um termo do século I, a semente de Cristo, a semente do amor espalhada. E às vezes quando a gente sai, a gente encontra, outras vezes dentro encontra, fora encontra, a gente encontra. Então, de qualquer forma, se estamos no paganismo, voltemos a olhar para Cristo. Esse é o caminho. Obrigado pela pergunta. Quando eu vou formular uma pergunta, Luiz, o senhor revelou que existe um
Entre elas está o vitimismo. Então, como superar a escravidão, o vitimismo tão presente no mundo de hoje, tendo presente esse caminho de libertação, a devoção à vida? Então, obrigado. Eu escrevi um texto, uma página, muito antigo, né? É vítima ou responsável. Foi em 2007. Eu estava em Roma, fui fazer doutorado, mestrado, eu fui fazer doutorado, já quase um ano lá em Roma, até não saía. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu vim para cá. E a gente começa a encontrar um monte de coisa, desculpa aqui, desculpa ali, nada de tese. Eu gostava muito ali de visitar as livrarias do entorno do Vaticano. Eu tinha de novo, né? Já que não saía a tese, mas eu estava aparecendo. E aí eu me deparei com um texto, né, de um filósofo francês. Ele dizia assim, deixa eu ver o nome. Agora me fugiu. Estava bem na capa, assim, na minha frente. Ninguém está mal por muito tempo, a não ser por própria culpa. Vou repetir, ninguém está mal por muito tempo, a não ser por própria culpa. Eu fiquei perturbado com aquilo, aquilo virou uma chave. É lógico que a gente pode ficar mal, a gente pode sofrer, né? Passar por mal, mas nós temos hoje recursos. Se eu estou mal por muito tempo, eu não ouvi, não busquei Jesus, não busquei Nossa Senhora, não busquei ajuda, me fechei no meu mundo e assumi a posição de vítima, que é muito mais cômodo. Então, eu relatei esse texto porque falando da minha história. Então, essa tendência é uma escravidão também, né? Assumir uma posição de vítima. Eu costumo brincar, né? As crianças hoje, os filhos, é difícil ser pais. Eu disse parabéns aos pais e às mães, hoje não é difícil, porque você pode limite é opressão. Você libera demais, você não sabe a medida. Antigamente, eu costumo dizer, né? A gente chegava em casa ralado, caía. A mãe colocava o quê? Vertilado. Aquele vermelhinho, aquela pazinha. Mas ardia. Agora nem vertilado já arde mais. Não arde. E como é que a gente vai lidar com a dor? É melhor ficar numa posição de vítima. Então eu acho que é uma situação muito séria. É cômodo. É cômodo. E aí também, se a gente fica tem uma questão teológica. Se eu me considero só vítima, como é que a graça de Deus vai vir? Eu tenho que falar, Senhor, salva-me. O Evangelho de hoje, Pedro, estava lá afundando, salva-me. Aí quando você fala isso, salva-me, pronto, aí você está abrindo espaço. Mas enquanto você não abre esse espaço, como é que Deus vai? Então, essa frase me libertou. Ninguém está mal por muito tempo, a não ser por própria. Falei, não. E não é que depois andou mesmo. Fui lá rezar, passei na pietada, eu muito frequentei, muito ver pietada, que é mais na loja de São Pedro, e pedi lá o Espírito Santo, e a coisa foi andando. É que eu estou onde com isso. Nem imaginava que seria mesmo, nem imaginava que seria capaz de terminar a tese. Então, acho que permitir que a graça de Deus também, essa honestidade consigo mesmo, acho que é importante.
Deus número de vossos filhos e filhas, a
nosso simpósio, a bênção de Deus Todo-Poderoso,